quero profetizar. Quando você voltar para a sua casa, aquilo que você precisa da parte de Deus já vai ter acontecido. O nosso Deus é aquele que trabalha a longo prazo, opera a longo prazo, mas Ele é o nosso Deus que opera instantaneamente também. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Juízes. Capítulo de número 6. Se vocês encontraram, por favor, digam amém. Amém. Está escrito assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Repita comigo, por favor, essa parte. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas que estão nas fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punha-se contra ele em campo e destruía os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam contra os gados e tendas, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, os filhos de Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Por favor, diga comigo. Assim os filhos de Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito vos tirei, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da escravidão, e vós livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não tenhais outros deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Amém? Feche seus olhos.
Senhor fale com você. Espírito Santo, eu confesso publicamente que dependo do Senhor. Confesso que se o Senhor não falar, eu ficarei perdido sem saber o que fazer. Mas se o Senhor tiver misericórdia, nós receberemos as revelações que há no teu coração para o coração da igreja. Eu te peço, Espírito Santo, fale com o teu povo, e na medida que o Senhor falar com o teu povo, que o teu povo possa receber a tua palavra e confirmar, exaltando e glorificando o teu precioso nome. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, diga para 2 ou 3 pessoas: Deus quer falar com você essa noite. E vê se ele acreditou. Pode sentar glorificando a Deus se você crer. Meus filhos, quem aqui faz parte do povo de Deus? Deixa eu ver. Nós somos o povo eleito de Deus. O apóstolo disse que nós somos um povo adquirido. O outro apóstolo disse que nós somos comprados. E qual foi o preço dessa compra? O sangue do Senhor Jesus. Através do sangue do Senhor Jesus, Deus recebeu como filhos amados um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Então eu vou perguntar de novo: quantos aqui fazem parte do povo de Deus? Então essa palavra é para mim e para você. Porque essa palavra, ela vai narrar um fato acontecido no meio do povo de Deus. Em pelo menos 2 minutos eu vou te dar um resumo do que o texto disse na Escritura. O povo de Israel, o povo de Deus, estava sendo perseguido, invadido e saqueado. Pastor, já não combinou muito. O povo não é de Deus? É. Só está querendo dizer que o povo de Deus estava sendo perseguido, invadido e saqueado, diz o texto. E eu acredito que esses 15 segundos aproximadamente te levou a fazer uma pergunta. O povo é de Deus, mas o povo de Deus está sendo perseguido, normal.
Invadido, já é normal. Saqueado, menos normal. Ao ponto que esse povo de Deus, começou a construir buracos para se esconderem, e covas e cavernas para se camuflarem, porque o medo tomou conta do povo de Deus. Pois diz a Bíblia que os midianitas e os amalequitas vinham constantemente, por favor diga constantemente, sobre o povo de Deus e perseguia, invadia e roubava. Isso já estava virando rotina, meu filho Fê. E ao ponto de que essa rotina fez com que os filhos de Israel tomassem uma atitude, porque ninguém aguenta passar a vida inteira sendo perseguido, invadido e saqueado. Logo, alguém tem que tomar atitude, e eles tomaram. A atitude que eles tomaram: fizeram cavernas e buracos para se esconder. Retrata aqui a história de muita gente que, diante de um problema como esse, ou um problema maior que esse, ou um problema menor que esse, ao invés de resolver o problema, constrói para si buracos e cavernas para se esconder. Mas eu estou aqui como um mensageiro de Deus para te dizer: se você está passando por algum problema grave na sua vida, buraco e caverna para se esconder não vai resolver o teu problema. Muitas pessoas têm convivido durante muitos anos da sua vida combatendo o mesmo problema. Eu não estou falando daquela pessoa que venceu um problema esse ano e o ano que vem está enfrentando outro problema. Isso aí é normal. De ano após ano, nós vamos enfrentar lutas, batalhas, problemas, adversidades, intempéries, guerras. Eu estou falando de alguém que no primeiro ano encontrou um problema, e esse problema o persegue ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto, ao 10º ano. A pergunta é: por que esse problema virou um problema de estimação? Esse problema virou um problema de estimação porque até hoje o seu relacionamento com esse problema é um relacionamento de medo, pânico, pavor. E o medo de enfrentar esse problema te faz construir buraco e caverna para se esconder. Ei, olhe para cá, eu não queria que você fosse para outro lugar, não ser o lugar que o Senhor escolheu para você estar. Eu não sei se você percebeu, mas o Senhor Jesus já te pegou aqui essa noite, já está olhando na bola do seu olho e já está falando com você. Até quando você vai mascarar esse problema se escondendo em buraco e em caverna? Até quando você vai ficar levando isso adiante, achando que está tudo bem? Até quando você vai ser covarde de olhar para esse problema e quando ele se apresenta diante de você, você se esconde no primeiro buraco que encontra? Eu vim aqui como um mensageiro de Deus
para dizer para alguém que veio para esse culto de celebração na família Casa do Pai, que se essa foi a sua história até hoje, o Senhor te convida a virar essa página e viver algo novo. Ao invés de construir buraco e caverna para se esconder, vá forjar as suas armas para enfrentar os seus problemas de frente. Porque ou você enfrenta esse problema, ou esse problema vai fazer parte da tua história para sempre. E eu não estou aqui para ferir ninguém, mas geralmente quem carrega o mesmo problema a vida inteira, coloca a culpa em tudo e em todos. A culpa não é de tudo e a culpa não é de todos. O problema é que você decidiu fugir. O problema é que você decidiu se esconder. O problema é que você sabe a sua condição e decidiu apagar as luzes para criar uma ilusão que o problema não está te vendo porque você não está vendo ele. Ei, quando você acender a luz, o problema vai aparecer dizendo: eu estou aqui. Eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer: não adianta mudar de bairro para fugir do problema, não adianta mudar de igreja para fugir do problema, não adianta mudar de pastor para fugir do problema, não adianta mudar de história para fugir do problema, não adianta sair do teu trabalho para fugir de problema, meu irmão. Se você continuar fugindo, o teu problema vai estar na tua próxima igreja, com o teu próximo pastor, com o teu próximo trabalho, com o teu próximo pai. Mas Deus te convida a se levantar essa noite e dizer: problema, eu vou te encarar de frente a partir de agora. O problema do povo de Deus foi perseguição. Diga perseguição. Tem muita gente para pouco barulho. Diga invasão. Diga foram roubados. Por que ele persegue tanto? Por que tem livre acesso às minhas coisas, à minha história, à minha família? Por que me invade? Por que me rouba? Por que eu não consigo construir nada? E quando eu construo, se dissolve como areia na mão. Por que eu conquisto e imediatamente perco? Por que eu levanto-me e imediatamente caio? Por que eu chego e imediatamente volto para trás? Ei, será que você está sendo perseguido à toa? Será que você está sendo invadido à toa? Será que você está sendo roubado à toa? Ou tem alguma coisa acontecendo? Diga. Bom, o texto vai continuar dizendo assim: que depois de muito tempo vivendo essa história, aí sim eles tomaram uma atitude que deveriam ter tomado faz tempo. Porque eu não sei se você é assim. Talvez essa pessoa bonita que está do seu lado não é assim. Talvez é só você e eu. A gente primeiro decide quebrar a cara um monte de vezes para depois tomar a atitude certa. A gente primeiro tenta de tudo para depois tentar o que deveria ter tentado desde o começo. A gente primeiro decide fazer do nosso jeito para depois tentar fazer do jeito de Deus. A gente primeiro decide fazer a nossa própria vontade para depois. Se do meu jeito, da minha vontade, conforme eu penso, der errado, eu tento do jeito de Deus. Depois que eles tentaram do jeito deles, eles tomaram a iniciativa certa. E prepara o aleluia que eu vou citar a iniciativa, a atitude, a decisão que eles tomaram. Depois de muito tempo sendo perseguidos, invadidos, saqueados, diz a Bíblia, e o povo de Deus clamou
ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que talvez alguém não entendeu, mas eu vou repetir. Olha, se não deu com suas articulações humanas, clame a Deus. Se não deu com a sabedoria, com a experiência que você carrega no decorrer dos anos, clame a Deus. Eu vou continuar repetindo para ver se todo mundo entende. Se não deu usando a psicologia moderna, clame a Deus. Se não deu usando a psiquiatria, clame a Deus. Se não deu fazendo encontro de casais, clame a Deus. Se não deu chorando, clame a Deus. Se não deu do teu jeito, quem sabe não chegou o dia em que você precisa descer na madrugada, abrir a tua boca em oração, colocar a tua cara no pó, chorar na presença de Deus e clamar, e clamar, e clamar, e clamar a Deus. Eu posso te entregar uma palavra do céu para a tua vida. Tudo aquilo que não deu jeito até hoje, do teu jeito. Olha a redundância da palavra, mas eu vou repetir ela. Tudo aquilo que não deu jeito, do teu jeito, depois que você clamar, vai começar a acontecer alguma coisa diferente. Vocês estão sentindo a presença de Deus igual eu estou sentindo aqui? Estão sentindo? Vocês estão de verdade? É só eu que estou sentindo, eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Porque a visão que eu tenho, veja, a visão que eu tenho assim, clara mesmo, é o Senhor falando, esclarecendo, olhando o olho no olho de algumas pessoas aqui dentro, e o adversário lá do outro lado, chamando a sua atenção, para tirar a sua atenção, dizendo assim, não ouve isso não, ouve isso não. Se você ouvir isso, eu perco o meu império. Se você ouvir isso, você vai ficar livre de mim. Se você ouvir isso, você vai se desamarrar das amarraduras que eu te coloquei. E o Senhor falando com você cara a cara. E o diabo tirando a sua atenção, dizendo, ele não pode ouvir isso. Ele não pode ouvir isso. Mas hoje nada vai tirar a sua atenção. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, esse ciclo de derrota, esse ciclo de desgraça, esse ciclo de fracasso vai acabar na tua vida. Por quê, pastor? Porque hoje você vai se levantar e vai sair daqui com uma iniciativa, uma atitude. O quê, pastor? Eu vou orar ao Senhor. Santo está colocando no meu coração, não. Eu vou falar mesmo que você não pegou. Você sabe por que eles clamaram ao Senhor? Não foi porque eles tinham comunhão com Deus. Você sabe por que eles clamaram ao Senhor? Não foi porque eles amavam conversar com o Pai. Você sabe por que eles ajoelharam, gritaram, choraram, suplicaram, clamaram? Não foi porque eles tinham um relacionamento real com Deus. Sabe por que eles oraram? Porque o Senhor já tinha falado de diversas formas e eles fizeram vista grossa para aquilo que Deus tinha falado. E pelo fato de fazer vista grossa pelo que o Senhor tinha falado, Deus permitiu os midianitas baterem na porta de Israel. Aí, irmão, não quer ir para a igreja, não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer ter relacionamento real com Deus, não quer viver em santidade, não quer andar em comunhão com o Espírito Santo. Mas quando os midianitas batem na porta, aleluia, deixa eu voltar para a igreja, deixa eu voltar para a igreja, deixa eu fazer um propósito nas madrugadas. É isso mesmo, é isso mesmo. É por isso mesmo. É por isso mesmo. É por isso mesmo. Agora, irmãos, olha,
Eu não sei se... Quem é que é ruim? Igual eu sou ruim, não sou bom não. Ah, não sou bom não, vai me desculpar, gente. Eu sou ruim. Quem é que é ruim também, igual eu? Olha quantos bons nós temos aqui, olha. Todo mundo bonzinho. Uma maravilha. Sou ruim. Se eu fosse, olha aqui, olha para cá. Se eu fosse Deus, vem comigo aqui ver. Lá no céu, depois a gente desce na terra. Se eu fosse Deus, ouvindo as orações e o clamor do povo dele na terra, sendo perseguido pelos midianitas e os amalequitas, se fosse eu ouvindo essa oração, eu iria dizer: agora você lembrou de mim? Agora você crê que eu existo? Eu abri a porta, você mudou completamente. Eu te enriqueci, você mudou completamente. Eu mudei tua história, você mudou completamente. Eu te coloquei numa terra boa, você me mudou completamente. Eu te coloquei numa igreja séria para congregar, você mudou completamente. Eu coloquei cadeira almofadada nessa igreja, você sempre parecendo um delegado com uma cara feia, de nariz empinado, achando que é alguma coisa. Mudou completamente. Aí você muda completamente, afasta a presença de Deus, a frieza entra na sua vida, a frieza traz o mal traz o pecado traz a ruína, os amalequitas estão te oprimindo, aí você vai para os pés do Senhor, ou vem aqui na quinta-feira da vitória dizer: pastor, ora por mim, por favor, que a luta está grande. Está grande mesmo, crente. A luta tem que ficar grande, a tempestade tem que se levantar para você passar Mateus de verdade, para você passar glória de verdade, para você voltar a ter vergonha na cara e se levantar pelo adorador. Sabe, irmãos, eu como pastor, pela graça que me foi dada, pela misericórdia de Deus, estou fazendo cumprir o exercício do meu chamado, e de repente vem uma pessoa: pastor, ora por mim, jejua por mim, lê a Bíblia para mim, fala para mim, põe na minha cabeça, me coloca óleo, ora por esse copo d'água, faz alguma coisa, porque, meu filho, eu não sei de onde está vindo tanta luta. Aí você pergunta: está crente? Mais ou menos. Está vindo para a igreja? Só para mirar na dele. Está orando? Nem lembra o que é isso. Está lendo Bíblia? Está empoeirado. Tem recebido a presença do Espírito Santo? Já não sei nem mais o que é isso. Você não queria que tivesse luta? Essas lutas não são para te matar. Essas lutas são para te chacoalhar e dizer: até quando você vai continuar lutando? Pastor, não vou dar agora não. Ah, mas é paciência. Eu não estou pregando para você dar agora, eu estou pregando para você mudar de vida. Aí a Bíblia diz que eles clamaram e preparam um aleluia. Preparam um aleluia. Está escrito no texto. Clamaram ao Senhor e Deus respondeu ao seu povo. Não se deixe escarnecer, gente. Para de querer brincar com Deus. Vou fazer, vou pintar, vou bordar. Depois eu vou lá e clamo. Ele vai me ouvir e vai me responder. Ele vai te ouvir.
Ele vai te responder. Só não sei se a resposta dele vai te agradar. Porque talvez aqui não tenha, mas tem um tipo, uma qualidade, uma remessa, principalmente uma remessa dessas mais novas, de crente, que fazem o que querem da vida, viram as costas para Deus, só aparecem uma vez ou outra na presença de Deus e só querem ouvir coisas boas. Eu quero que Deus seja forte no meu coração. Ei, não é assim que funciona. Eles clamaram, diga amém. Amém. Deus ouviu, diga amém. Amém. E Deus respondeu, diga amém. Amém. Agora, como foi que Deus respondeu? Porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, gente, é falar. Meu filho Luan, Deus ama falar. É por isso que eu penso que realmente Ele me aceitou como filho, porque eu gosto de falar também. Eu amo falar. Já tem gente que ama muito falar, fala até da vida alheia. Mas Deus gosta de falar. Por favor, diga assim: Deus fala. Deus fala. Muita gente está preocupada. Diga: Deus fala. Deus fala. Com a voz dele. Através da Bíblia. E usando o profeta. Não estou falando daqueles profetas, desses que tem por aí, não, tá bom? GRG, CPF. Que, não estou falando essa palhaçada. Pastor, mas eu queria tanto que Deus revelasse meu CPF. Você não sabe o número do seu CPF? Está mal, filho. Deus tem que revelar o número do seu CPF, é isso? Não, pastor, se Deus revelou meu RG, para que Deus não revelou seu RG? Gente, nós precisamos da palavra de Deus. E o profeta da atualidade não é aquele que diz assim, diz o Senhor, é aquele que abre a Bíblia e prega a verdade. A gente está frequentando filas de profetas que revelam RG e dão a eles grandes ofertas, mas rejeitamos um simples homem de Deus que abre a Bíblia e prega o puro Evangelho. Bom, mas não era isso que eu ia falar. Deus respondeu esse povo usando um profeta. Meu filho Hélio, olha aqui. A resposta de Deus veio através de um profeta. Mas eu estou falando de profeta. Eu não estou falando dos profetas cobram para profetizar. Eu não estou falando dos profetas que consultam as redes sociais para profetizar. Eu não estou falando dos profetas como os de Baal e Azera, que profetizava para ter uma cadeira cativa no palácio real. Eu não estou falando dos profetas enganadores. Eu estou falando de um profeta enviado com Deus com uma missão. Eu vou entregar o que Deus mandou. Se eu sair vivo, amém. Se eu não sair vivo, glória a Deus. Esse tipo de profeta. Esse profeta chegou, e quando o profeta chegou, parece que eu vejo o povo. Gente, porque é assim, ó, quando a gente está na bênção, a gente está nem aí para Deus, não é isso? Vem para a igreja, conversa na hora da palavra, mostra a foto do celular que tirou a semana passada, pergunta como é que foi o dia de domingo, dialoga, o pastor aqui pregando. Nem aí. Só que quando a gente está sendo perseguido, invadido e roubado, o profeta aparece, ó o crente. Eu estou falando ali usando o pastor. Mas você está acabando o problema que você não estuda. E o povo parou para ouvir o profeta de Deus. Quando o profeta de Deus abriu a boca, o profeta de Deus disse assim: eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito. Pastor, eu já sempre fiz entender a Bíblia. O senhor está pregando. O povo não estava dando mancada com Deus, estava.
mal aos olhos do Senhor? Disse. Aí a Bíblia não diz que ele foi perseguido, invadido, roubado? Sim. A Bíblia não fala que eles clamaram sim, e que Deus ouviu sim, e que viu o profeta sim. O que tem a ver isso que o profeta falou com a realidade que eles estão vivendo? O que tem a ver o que o profeta acabou de falar com a realidade do povo de Deus naquele tempo? Você entendeu o que aconteceu com esse povo até aqui? Diga amém. Olha a resposta de Deus usando a boca do profeta: eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da terra do Egito. Não entendi não, pastor. Difícil de entender. Vai entender agora. Veja bem. Veja bem. Tudo isso que eu te falei aconteceu, sabe aonde? Na terra da promessa. Canaã, a terra que manda leite e mel. Diga amém. Sabe quem colocou esse povo nessa terra da promessa, terra que manda leite e mel, terra da bênção, terra da fartura, terra da prosperidade, terra da vitória, terra de tudo que é bom? Sabe quem colocou esse povo lá? Deus. E sabe o que esse povo fez depois que chegou na terra da promessa, na terra da fartura, na terra da prosperidade, na terra da bênção? Virou as costas para Deus. E sabe o que aconteceu com esse povo que virou as costas para Deus? Foi saqueado, foi invadido, foi perseguido. E agora, quando a resposta de Deus vem, a resposta de Deus chega assim: eu sou o Senhor que te tirou do Egito. Sabe o que Deus estava dizendo? Quando vocês estavam no Egito, vocês eram escravos de Faraó. Agora que eu coloquei vocês na terra da promessa, vocês são escravos de vocês mesmos. Porque quando vocês estavam na terra do Egito, era Faraó que colocava uma coleira no seu pescoço, te arrastava e dizia: você vai fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e não pode nem reclamar. Só que quando eu te tirei do Egito, te fiz passar pelo deserto, te coloquei na terra que eu te prometi, vocês viraram as costas para mim. Ou seja, ninguém mandou vocês pararem de me buscar, foi opção própria. Diga pelo menos um aleluia. Ninguém mandou vocês pararem de oferecer um culto no templo. Isso aí foi a opção de vocês. Não tinha nenhum faraó dizendo: está proibido a adoração, cala a boca dos levitas, está desempregado os sacerdotes, não entra mais sacrifícios, os sacrifícios não são oferecidos no altar, sacrifícios de libação não são derramados, sacrifícios de incenso está proibido. Não. Isso foi uma iniciativa própria. Deus estava dizendo: eu libertei vocês para uma nova vida, mas vocês pegaram a bênção e transformaram em maldição, abandonando a fé de vocês. Diga amém. Levante as suas mãos e libere uma palavra para o Senhor Jesus. Alguma, diga assim: Senhor, não me deixa passar por isso. Senhor, eu estou te pedindo tanta coisa. Eu te prometo que quando o Senhor fizer, eu não vou te abandonar, eu não vou sair da igreja, eu não vou abandonar a fé, eu não vou parar de adorar, eu não vou parar de ir para a igreja, eu não vou deixar de ser fiel, eu vou continuar no. Fala alguma coisa, faz um voto com Deus, porque se for para chegar no lugar da promessa, se for para Deus realizar teu sonho, se for para Deus te abençoar, e você virar as costas para Ele, continua na prova onde você está, porque é melhor comer água na presença de Deus do que tem uma coisa farta assim. Olha para cá, por favor. Teteu, por favor, segura um pouquinho, Teteu. Olha para cá, por favor, meus filhos, olha. Vocês conseguem visualizar comigo o primeiro rei de Israel, Saul, sentado em volta da sua mesa no seu palácio? Diga amém. Agora, do outro lado, vocês conseguem visualizar um pequeno menino que não tem palácio, não tem uma mesa farta, porque ele tem uma funda, uma harpa e um louvor para Deus? Diga amém. Esse cara aqui, Saul, ele tem coroa, tem trono, tem cetro, tem súditos, tem fartura. Esse outro menino aqui só tem três coisas: uma funda, uma harpa
louvor para Deus. Se no meio dessa história você pudesse se teletransportar para lá e dizer assim: Davi, pode falar, você trocaria a sua vida pela vida de Saul? Ele dizia: está maluco? Porque 1 Samuel capítulo 16 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Mas Saul não tem coroa? Tem, mas não tem a presença. Tem rei, mas não tem a presença. Tem nome, mas não tem a presença. Tem trono, mas não tem a presença. Tem certo, mas não tem a presença. Não tem. E daí Davi, parece que ele não tem nada, mas ele tem tudo. O que Davi tem? A presença de Deus na vida. Pastor, outra coisa que eu entendi, o que tem a ver Saul e Davi que o senhor está dizendo? Sabe o que tem a ver? Se for para você chegar onde você quer chegar para virar um Saul, é melhor ficar só com a harpa, a funda e um louvor para Deus e vivendo a vida que você está vivendo na presença de Deus. A vontade de Deus não é te dar tronos. A vontade de Deus é que você intronize a presença dele entre os homens. A vontade de Deus não é te fazer famoso. A vontade de Deus é ser glorificado através da sua vida. Nós estamos falando do povo de Deus, mas nós estamos falando do povo de Deus que não tinha Deus. É o que, pastor? Nós estamos falando do povo de Deus, mas nós estamos falando do povo de Deus que não tinha Deus. Ainda bem que isso era no Antigo Testamento, né, pastor? Sim. Mas Apocalipse capítulo 3 fala de uma igreja que era rica, poderosa, bem localizada, luxuosa, a igreja de Laodiceia. Essa igreja não tinha Jesus. Aonde você quer chegar sem a presença de Deus? Você sabe quando Deus disse assim: eu sou o Senhor que te tirei do Egito? Você sabe o que Deus estava dizendo? Vocês lembram do Egito? Lembramos. Os nossos pais nos contaram a história do sofrimento. Pois é, vocês trouxeram o Egito junto com vocês. O diabo tem enganado muita gente dizendo: parabéns, você saiu do Egito, continue assim. Eu vi como profeta dizer: parabéns, coisa nenhuma. Você saiu da localização geográfica Egito, mas o Egito continua no seu coração. E enquanto você estiver com o Egito no seu coração, há uma porta aberta e um livre acesso para os midianitas entrarem, roubarem, destruírem e matar. Diga amém. Pode dizer amém, Senhor? Diga amém. Só que, prepare uma aleluia, tá? Só que quando Deus disse: eu sou o Senhor que te tirei do Egito, o Senhor estava passando uma segunda mensagem. Prepare uma aleluia. Cutuca o Senhor, cutuca não. Desculpa, eu estou igual aquele pessoal lá assim. Tanta gente fala para não fazer, acaba fazendo. Só fala, com respeito. Diga assim: prepare-se, Deus vai falar com você. Escute isso. O Senhor estava passando uma segunda mensagem para o povo dele. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Seja sincero: esse povo aqui merece bênção, gente? Seja sincero aí. Eu vou perguntar de novo: esse povo aqui merece bênçãos? Ó, olha o que diz o verso de número 1 e o verso 2, ó. E fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor.
mal aos olhos do Senhor? Quer dizer que eles desobedeceram uma palavra de Deus na boca de Josué. Quando Josué disse: joga os deuses fora, abandonem os ídolos, não se misturem com os amorreus, os jebuseus, os heveus, os heteus, os fariseus, não façam a mesma coisa que ele, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe o que quer dizer o texto quando disse: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor? O texto está querendo dizer que quando eles chegaram na terra da promessa, eles fizeram exatamente o que os povos daquela terra faziam. E o que os povos daquela terra faziam? Primeiro, adoravam outros deuses. O povo de Deus passou a adorar outros deuses. Ufa, me livrei dessa. Eu jamais vou me prostrar diante de uma estátua, mas se prostra diante do celular, se prostra diante da TV, se prostra diante das redes sociais, se prostra diante de um trabalho, se prostra diante de uma esposa, se prostra diante de um esposo. Troca tudo por Jesus, e tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Eu nem vou falar porque eu não quero nessa mensagem, mas depois você veja como era o culto. Pesquise, você é inteligente. Como era o culto dos cananeus na terra de Canaã, e você vai ver o que os filhos de Israel estavam fazendo, o que estavam desagradando a Deus. Diante do que eu te falei, eu vou te perguntar de novo: esse povo, o povo de Deus, merece a bênção de Deus? Não merece. Mas o Senhor disse assim, ó: eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito. Quando o pastor fala, preste atenção no que Deus vai falar, porque você precisa entender, é porque nem sempre Deus vai falar só com palavras, às vezes por trás das palavras tem uma mensagem. Sabe qual era a mensagem que Deus estava passando para o povo dele, que não merece bênção? Prepara ele no moer. Quando Deus disse: eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, Deus estava dizendo: do mesmo jeito que eu libertei vocês do Egito, eu tenho poder para libertar o Egito de vocês. Não, eu vou repetir para você, embora sem essa. Você foi liberto do Egito, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou libertar o Egito de você. Em outras palavras, lá vai, quem recebe, recebe, quem não recebe, não tem problema. Você não será mais escravo das drogas, você não será mais escravo dos vícios, você não será mais escravo da pornografia, vocês não serão escravos da prostituição, vocês não serão escravos do cigarro, vocês não serão escravos do álcool, vocês não serão escravos da vaidade, vocês não serão escravos da avareza. O Egito vai sair de dentro de vocês, porque eu sou o Senhor. Levante a tua mão para adorar o Rei de Israel. Escute a última revelação dentro dessa afirmação. Terceiro, quando Deus disse: eu sou o Senhor que te tirei do Egito, Deus estava dizendo: eu ainda sou o mesmo, e eu ainda tenho promessa na vida de vocês. Não, vou repetir. Deus estava dizendo: não é você que vai sair, é o pecado que vai sair. Não é você que vai ter que ir embora, é o Egito que vai ter que ir embora. Deus está dizendo: eu não abro mão de você. Está errada, está errado, está em pecado, está caído, mas eu continuo libertando. Eu sou o Senhor Deus que te liberta. Quem pode adorar, 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 quem pode adorar. Levanta a tua mão no terceiro andar. Prepara uma música, filho, que eu vou encerrar agora. Prepara a música que eu vou encerrar agora. Escute isso, por favor. Deus falou usando um profeta.
Mas o teu Deus não é apenas um Deus que fala. Diga assim, forte, para o mundo espiritual, diga, o meu Deus, fala e faz. Só esse aleluia. Vamos de novo? Vamos tentar de novo? O teu Deus não é. Teu Deus não é do PT, do PMDB, do PSDB, do Novo. De novo, bata no peito e diga: o meu Deus fala e faz. Prepara um aleluia. Enquanto o Pedro prepara a música. Escute isso. Escute isso. Deus falou através do profeta. Quando Deus falou através do profeta, a palavra foi uma palavra de repreensão, confronto, arrependimento. E depois que Deus falou, no céu, Deus decidiu: agora é hora de fazer. Oh, aleluia. Se eu estivesse no teu lugar, eu estava pulando de alegria. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não merece nada. Você não merece nada. Nem vem fazer essa carinha de santo, não. Você não merece nada. Mas o teu Deus te trouxe aqui para dizer: diante de tudo que você está vivendo, eu ouvi o teu clamor, estou usando um profeta e vou começar a operar na tua vida a partir de hoje. Olha, Deus respondeu usando o profeta. Encerrar. Mas Deus agora vai fazer usando o Gideão. Você pode aplaudir ao Senhor? Domingo que vem nós vamos falar desse homem chamado Gideão. Levante a sua mão agora, o Senhor, você pode adorar. Você pode glorificar. Agora, sabe aquelas 2 ou 3 pessoas que você procurou e disse: Deus vai falar com você? Procure as mesmas pessoas e pergunte: e aí, Deus falou com você? Procura, cadê? Deus falou com você? Agora pergunta para essa pessoa: e agora, o que é que você vai fazer? Quem aqui vai tomar uma